Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vamos iniciar a sexta meditação sobre os dons do Espírito Santo, focalizando o dom de fortaleza. Há uma definição bastante breve do dom de fortaleza, que diz que é o dom que nos torna capazes de assumir com coragem as lutas necessárias para levar uma vida cristã, uma vida santa. Essas lutas espirituais são de dois tipos. O primeiro consiste em ter coragem para correr atrás dos ideais grandes e das virtudes difíceis que Deus nos pede, sem fugir deles por medo, nem desistir no meio do caminho, porque o esforço custa e cansa. O segundo é a paciência, necessária para aceitar com firmeza as contrariedades, incompreensões e até mesmo perseguições que possam surgir quando decidimos ser cristãos de verdade. O exemplo máximo, o cume da fortaleza cristã, é o martírio. Dar a vida por amor a Deus antes que renegar a fé, antes que ofendê-lo. É o exemplo que nos tem dado e nos dão, hoje talvez mais do que nunca, inúmeros cristãos martirizados em todo o mundo. Dá alegria verificar que também há muitos mártires brasileiros que estão nos ajudando com o seu exemplo e a sua intercessão para que nos mantenhamos firmes na fé e na moral cristã. Vale a pena lembrar ainda que, resumidamente, dois exemplos maravilhosos. E peço a Deus que isso nos anime a ler e conhecer melhor a santidade heroica de tantos católicos brasileiros que já são venerados nos altares. O primeiro exemplo é o dos mártires do Rio Grande do Norte. O Papa Francisco decidiu canonizar 30 deles. Durante o domínio holandês, houve uma perseguição de calvinistas contra os católicos. Em 16 de julho de 1645, alguns soldados holandeses, com o auxílio de guerreiros indígenas, invadiram uma igreja em Cunhaú durante a Santa Missa. Logo depois da elevação da hóstia, martirizaram barbaramente o celebrante, o padre nonagenário André de Soveral, e mais 69 fiéis, homens, mulheres e crianças, que morreram invocando a Jesus e a Nossa Senhora. 2 meses e meio depois, em 3 de outubro do mesmo ano, foram martirizados à beira do rio Uruaçu, sempre no Rio Grande do Norte, o padre Ambrósio Francisco Ferro e várias dezenas de fiéis católicos, enquanto se ouvia a voz do leigo Mateus Moreira rezando "Louvado seja o Santíssimo Sacramento". O segundo exemplo, também foi beatificada uma maravilhosa menina catarinense de 12 anos, a bem-aventurada Albertina Berkenbrock, que em 15 de junho de 1931, imitando o exemplo de Santa Maria Goretti, preferiu morrer antes que ofender a Deus, cometendo um pecado grave contra a castidade, apesar das pressões morais e ameaças do homem, que acabou perdendo o controle e matando-a. Que exemplos para a fé e a moral tão fraquinhas de muitos católicos atuais. Não há dúvida de que, sem o auxílio da graça de Deus e concretamente do dom de fortaleza que o Espírito Santo nos dá, nenhum de nós teria a coragem de imitar esses mártires. Mas não fiquemos pensando só nessas situações extraordinárias, extremas, que provavelmente nunca se apresentarão na nossa vida.
Pelo contrário, todos nós precisamos diariamente de coragem e fortaleza para enfrentar e suportar, tal como Deus nos pede, muitas dificuldades. Por exemplo, faz parte da fortaleza cristã o seguinte: a paciência que a mãe precisa ter com os filhos ou o professor, a professora com os alunos rebeldes. A firmeza que uma moça católica bem formada precisa ter para não ceder às tentações contra a castidade no namoro, ou às que surgem nos ambientes de balada e bebida em que há muita licenciosidade. Ou então a força moral de que precisa um político, um advogado, um policial, um fiscal da Receita, um gerente de vendas e tantos outros profissionais para não se deixarem corromper com propinas ou acordos desonestos. É preciso também a coragem de mostrar as convicções cristãs, sem alarde nem agressividade, mas também sem covardia. Quando Cristo, a Igreja e as suas instituições, ou algumas verdades de fé ou princípios de moral, forem atacados ou ridicularizados. Dizemos que sem a graça do Espírito Santo e os seus dons, nós não seríamos capazes de viver a fortaleza cristã. Mas isso não é desculpa para justificar as fraquezas em que caímos pela nossa preguiça, pela tibieza morna na vida espiritual, pela falta de abnegação e de espírito de sacrifício. É muito cômodo alegar, usando a frase de Cristo no Horto das Oliveiras, alegar que a carne é fraca. Mas evitamos reconhecer que a graça de Deus é forte, porque, como diz São Paulo, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. E por isso mesmo, perante qualquer dificuldade, podemos exclamar com São Paulo: tudo posso naquele que me conforta. Como isso ficou claro no dia de Pentecostes, quando os discípulos e as santas mulheres receberam o Espírito Santo. Mas antes de saírem de peito aberto, como fizeram no dia de Pentecostes, diante de todos e de arriscar a vida, o que eles fizeram? Passaram 10 dias reunidos no cenáculo, junto com Maria, a mãe de Jesus, orando sem cessar. Lemos nos Atos dos Apóstolos que subiram ao quarto de cima, onde Cristo tinha instituído a Eucaristia, onde costumavam permanecer. Todos eles perseveravam unanimemente na oração. Rezar é sempre o primeiro passo que deve preceder, acompanhar e seguir todas as nossas ações. Na missa de Pentecostes, a Igreja se dirige ao Espírito Santo com estas palavras: sem o vosso poder divino, nada há de bom no homem, nada há que seja puro. Portanto, rezar, rezar e rezar. Mas há um outro passo imprescindível. Para obter a fortaleza de Deus, é preciso que nos esforcemos sinceramente, com generosidade, em colaborar com o Espírito Santo, tomando a nossa cruz como Cristo nos pede. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma cruz que é habitualmente o nosso sacrifício diário, voluntário, corajoso e simples ao mesmo tempo. Por exemplo, oferecer a Deus a mortificação de calar-nos quando estamos irritados, de não nos queixarmos quando temos motivos de queixa, ou de comer um pouco menos do que mais gostamos e um pouco mais do que não gostamos, ou o esforço de levantar na hora certa sem conceder um minuto à preguiça, ou a mortificação de acabar até o fim com perfeição cada trabalho, ainda que estivermos cansados, ou a mortificação de não deixar de fazer oração, leitura do Evangelho e outras práticas espirituais, mesmo em um dia apertado de tarefas. Como diz um antigo ditado cristão, per crucem ad lucem, que traduzido significa
pela cruz até à luz. Peçamos então, para terminar, a Nossa Senhora. Mãe de Jesus Cristo, Virgem fiel, ajudai-me a compreender que só pelo caminho íngreme, como dizia Jesus, e pela porta estreita, que só abraçando sua cruz com espírito de sacrifício e generosidade, é que as almas podem subir até a perfeição e chegarem felizes à casa do Pai, ao céu. Mãe, intercedei ante o Divino Espírito Santo para que nos conceda o dom de fortaleza, que nos torne perseverantes para praticar as virtudes difíceis, corajosos para enfrentar as contrariedades e pacientes para abraçar o sacrifício que Deus nos peça no caminho da fidelidade cristã.